Logo logo você vai começar a se deparar com notícias como essa que estão na sua tela aqui, ó. Empresas não listadas se preparam para a volta de IPOs. Por que empresas não listadas, ou seja, empresas que não estão na bolsa de valores, estão se preparando para fazer um IPO? Para quem não sabe, um IPO é Initial Public Offering, oferta pública inicial. É quando uma empresa que não é negociada na bolsa de valores passa a ser negociada na bolsa de valores. Por que uma empresa faria isso? Por que uma empresa vai para a bolsa de valores, né? Esse é o primeiro ponto que você precisa compreender. Uma empresa, ela pode ser negociada na bolsa de valores por dois principais motivos. O primeiro delas, a empresa quer captar recursos para poder fomentar algum projeto interno, dar maior robustez ao seu caixa. A empresa está querendo captar recurso. Ou seja, a empresa vai vender uma parte do seu capital social para o mercado. Então, os sócios daquela empresa são donos de 100% da empresa. Então, imagina que eu e você, nós temos uma empresa aqui e a gente quer captar R$1 bilhão, beleza? Só que se a gente for no banco para captar R$1 bilhão, a gente pode se dar muito mal, né? A gente está com um projeto aí de crescer muito a empresa, expandir para a América Latina toda, só que o que acaba acontecendo? Se der errado esse plano aqui, a gente está lascado, né? Porque a gente vai ter que pagar esse 1 bilhãozinho aí. Então o que o mercado acaba fazendo? Pô, nossa empresa aí tem um valor de mercado X, se esse projeto aqui der certo, ela vai para aí 10x. Pô, ela vai multiplicar por 10, ela vai crescer pra caramba. Então o que a gente vai fazer? Vamos falar para o mercado que esse é o nosso projeto, nossa empresa é assim, assado, e a gente vende uma parte dela para o mercado, ou seja, a gente vende lá 20, 30% por 1 bilhão. A gente capta esse recurso e bota em prática. Se der certo, a empresa vai crescer pra caramba e todo mundo ganha com isso, todo mundo fica feliz. Se der errado, pelo menos a gente não vai ter que pagar uma dívida que a gente acabou criando e a gente continua tocando a empresa aí, fazendo acontecer, porém a gente acabou diluindo o risco. A gente diluiu o risco com o mercado. Outra possibilidade é simplesmente esses sócios, eles querem sair da empresa. Então, pô, a empresa é bilionária, só que, pô, no mercado aí para vender para algum investidor individual ou para um fundo, alguma coisa assim, simplesmente não há a possibilidade ali, não há interesse de modo geral para alguém comprar aquela empresa ali por 1 bilhão ou mais ainda, né? E aí o que acaba acontecendo é que muitas vezes os sócios querem ter uma saída, eles não querem mais tocar aquela empresa, querem se aposentar, querem viver a vida e eles querem sair. Então um IPO acaba sendo uma saída. Então, primeiro ponto, né? Quando a gente está olhando para uma oferta pública inicial, é interessante a gente olhar para o primeiro caso. O dinheiro vai para dentro do caixa e não para o bolso do sócio. Esse é o primeiro ponto para a gente olhar para um IPO. Porém, eu não curto muito de investir em IPO, você vai compreender até o final do vídeo no detalhe para que você não possa tomar decisões ruins. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você já é investidor casca grossa, já deixa um dedo like aí. E caso ainda não seja, se inscreva aqui no canal, só apertar no botão vermelho aí e ativar a notificação. Dessa forma você sempre vai ficar bem informado e a tua carteira de investimentos já vai performar muito melhor, tá? É comprovado cientificamente aí que quem é inscrito no canal manda bem pra caramba nos investimentos, tá? Então se inscreva aí. Então, o que acaba acontecendo? Por que a gente tá? Pô, será que a bolsa pode bombar aí ou não? Porque empresas estão se preparando para fazer um IPO. Então, quando que os IPOs acabam acontecendo? Quando a bolsa está em alta. Quando os ativos estão se valorizando, quando o mercado está mais otimista. Então a gente tem uma expectativa que a taxa de juros comece a cair cada vez mais. E isso faz com que os investidores não se sintam mais tão atraídos por investir em renda fixa. Eles vão buscar risco em outras classes de ativos. E uma delas é justamente o investimento em ações. Então os investidores eles ficam mais empolgados e simplesmente muitas vezes, se o mercado está muito em alta, o mercado fica mais irracional. E o que acaba acontecendo é, quando a gente vai vender a nossa empresa aqui, vamos supor que a nossa empresa ela vale 5 milhões de reais. Tá? A gente prefere vender essa empresa por 20 milhões de reais ou a gente prefere vender ela por 4 milhões? Não faz sentido vender por 4, né? Então é justamente isso que acaba acontecendo. Quando o mercado está desaquecido, as pessoas não estão empolgadas com bolsa de valores, o que o mercado acaba ofertando para uma ação como a nossa, uma empresa como a nossa, seria os 4 milhões. Agora, quando está todo mundo empolgado, achando que o Brasil vai decolar e todas as empresas aí vão decolar e tudo é mil maravilhas, o mercado ele simplesmente paga os 20 milhões
sorrindo, ou seja, a gente está vendendo a nossa empresa mais cara. E é justamente por isso que a gente teve poucos IPOs nos últimos anos, porque o mercado não estava muito otimista. Algumas empresas que estavam preparando seus IPOs simplesmente cancelaram porque viram que não iriam conseguir vender ali parte dos seus negócios por um valuation alto. Então, esse é o primeiro ponto. Geralmente, quando uma empresa vai ser colocada a mercado, ela está vindo mais esticada. Então, quando o IPO da Nubank acabou acontecendo, eles trouxeram um valuation muito esticado. E muitas pessoas acabaram comprando a tese, porém, acabou que a empresa acaba crescendo, ela vem crescendo desde seu IPO, porém, ela não trouxe um retorno atrativo justamente por conta desse preço muito além do que ela vale de fato. Então, o comparativo que a gente fez no momento ali é de que se ela está trazendo esse valuation, ela está falando simplesmente que ela vai entregar resultados similares a de um Itaú, a um Banco do Brasil. E em qual é o prazo para que isso aconteça, né? Então, traz um risco muito elevado junto ali e um crescimento muito grande, né? Traz um risco maior também. Então, a gente precisa avaliar também o preço que a gente está pagando por aqueles ativos. E quando a gente olha um IPO, é simplesmente uma empresa que está trazendo um valuation mais esticado de modo geral, tá? Então tenha isso em mente. Outro fator aqui, que é justamente, vale a pena investir nos IPOs que vão vir? E existe um estudo de Jeremy Siegel, que é esse autor aqui, ó, desse livro aqui, que eu considero a Bíblia dos investimentos, tá? Muitas pessoas acabam considerando a Bíblia dos investimentos o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Porém, esse livro aqui, eu acho fundamental que você tenha o acesso, tá? Então, esse livro, eu vou até deixar o link aqui na descrição para que você possa comprar, faça a leitura desse livro, e nesse livro ali ele traz um estudo sobre IPOs, tá? E ele avaliou 9.000 IPOs que acabaram acontecendo lá no mercado americano. Então o mercado americano é gigantesco, tem muito mais IPOs que aqui. Então existe muito mais informação para que se possam ser feitos estudos. Então ele pegou todos os IPOs de 1968 a 2000, ou seja, foram 9.000 IPOs, e ele percebeu que 8.606 teve um retorno abaixo do índice de empresas de baixa capitalização, ou seja, não foram vencedoras. E como que a gente faz para saber qual é a empresa vencedora dentro desse universo absurdo de IPOs que vem rolando, né? E isso não quer dizer que a empresa seja ruim, que ela não vai crescer. Porém, um valuation muito esticado faz com que o teu retorno não seja interessante com o passar do tempo, e é justamente isso que acabou acontecendo. De tal modo que mais da metade rendeu menos de 10% ao ano, ou seja, tem investido no índice de baixa capitalização, o Russell 2000, simplesmente daria um retorno maior. E ele acabou também fazendo outro estudo formando carteiras anuais. Todos os IPOs que acabam acontecendo ano a ano, pega aquela carteira ali, ou seja, vai ter IPO esse ano aqui, vou investir em todos eles. Porque uma vai dar certo, uma vai explodir e vai compensar o prejuízo de outras que não deram certo. E ele pegou o estudo e fez ano a ano todos os IPOs de 1968 até 2000, comparando o retorno que eles trouxeram até o ano de 2003. E todas tiveram retorno menor do que o índice e também tiveram um retorno menor durante 29 anos dos 33 anos analisados. Então, apenas 4 anos aí elas acabaram superando o índice e todos os outros anos foi abaixo. E aí ele pegou também em 1986, quando houve o IPO da Microsoft, da Oracle e também da Adobe, que são empresas que acabaram trazendo um retorno anualizado de 30% ao ano durante 16 anos consecutivos. Só que, mesmo acertando essas empresas que se valorizaram pra caramba, as empresas que também fizeram IPO naquele mesmo ano, acabaram não compensando esse ganho absurdo que essas 3 empresas acabaram trazendo para a carteira de IPOs daquele ano. Então a gente acaba percebendo que não vale a pena ficar fazendo apostinhas em todo o IPO, esperando que um deles vai valorizar muito. Então, esse é um ponto extremamente fundamental para que a gente não fique especulando e simplesmente invista. E acaba sendo difícil a gente fazer uma análise mais aprofundada de uma empresa que está fazendo o IPO, porque geralmente ela acaba fazendo um reajuste de contas para fazer uma apresentação para o mercado
que talvez não seja a real, né? Muitas vezes a gente vê uma empresa que ela mostra para o mercado, olha, eu dava prejuízo, agora eu estou dando lucro. E aí simplesmente de um ano para o outro ela começa a dar prejuízo, né? Então ela ajustou todas as contas ali, apresentou algo bonitinho, começa a prática, de fato abriu capital, captou os recursos e aí começa a apresentar o resultado real ali mesmo do dia a dia e ela é uma empresa que dá prejuízo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu acho interessante a gente verificar empresas aí que tem um histórico na bolsa já, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada dela. Então o ideal aí é a gente pegar empresas que já tenham abertura de capital há 5 anos e nesses 5 anos tenha trazido resultados consistentes e de preferência crescentes. Então, dessa forma, a gente consegue selecionar empresas que realmente conseguem gerar valor para os investidores, tá? E aí é o seguinte, cara, deixa um dedo like aí se você curtiu esse vídeo aqui e caso tenha curtido e não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal para ficar sempre bem informado. Lembrando que nós temos uma comunidade de investidores, tá? Essa comunidade tá aqui embaixo, com a nossa comunidade de investidor casca grossa. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá que a gente vai te ajudar com isso, beleza, pessoal? Então, vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!